Olá pessoal, tudo bem? Nery Júnior, coordenador do Movimento Acorda Sociedade. O objetivo deste vídeo é para trazer para vocês o nosso posicionamento em relação a esse episódio que ocorreu, no Senado Federal da derrubada do veto 17. Como vocês sabem, foi aprovado, um orçamento de guerra justamente para permitir que o governo, que o Estado pudesse prestar o atendimento a estados, municípios, a população, sem estourar lá o teto dos gastos. E aí você permite uma flexibilidade ao ter um orçamento paralelo, que é o orçamento de guerra, que foi aprovado e votado lá pelo Congresso Nacional. O que acontece? O ministro Paulo Guedes, ele deu uma declaração muito infeliz ao dizer que os senadores, eles tiveram uma decisão criminosa, ao derrubar o veto no Senado. Este veto foi derrubado no Senado e foi mantido na Câmara dos Deputados. Agora, com relação à questão do Senado, nós entendemos que essa fala do ministro Paulo Guedes foi uma fala infeliz, equivocada, errática, desrespeitosa, arrogante, típico das prepotência, típica do pensamento neoliberal. E é sempre assim. Quando os neoliberais, eles são enfrentados pelo poder político, eles costumam agir dessa forma. E nós já sabemos a forma de agir dos neoliberais. Então o Senado teve uma amostra de como funciona o mercado financeiro quando é contrariado nos seus interesses. Então, aos senadores que foram chamados de, entre aspas, bandidos, porque quem toma uma atitude criminosa, o que é? É bandido, É o nosso desagravo e a nossa solidariedade. E dizer que vocês agiram dentro daquilo que lhes permite a Constituição. Vocês têm independência para votar. Vocês foram eleitos pelo povo, vocês não foram eleitos pelo mercado financeiro, não foi o banqueiro que elegeu vocês, foi o povo. E vocês agiram de maneira acertada e correta ao fazer a derrubada do veto. E este mesmo ministro que diz que a decisão de vocês foi criminosa, ele, com a sua equipe econômica, estão sinalizando algumas coisas que eu vejo como preocupantes e que o Senado Federal deveria olhar com muita atenção. Uma delas diz respeito à transferência do lucro que o Banco Central teve com as operações cambiais, devido à desvalorização do real. Vocês sabem que as nossas reservas internacionais em dólar, elas tiveram um lucro por conta da desvalorização da nossa moeda. E eles estão estudando, segundo as fontes que nós temos aqui, fazer a transferência de aproximadamente 400 bilhões de reais, 400 bi, para os bancos, alegando que tem que fazer a amortização da dívida pública. Eu gostaria que os senhores senadores e que a sociedade de um modo geral ponderasse que nós estamos vivendo um cenário de vulnerabilidade econômica, tanto que nós temos um orçamento de guerra devido à atipicidade e, num momento de vulnerabilidade econômica, os estados nacionais, mundo afora, eles estão injetando dinheiro na economia. E aqui eles querem pegar 400 bilhões que poderia ser injetado em um fundo constitucional para um pós-pandemia. Se tem um orçamento de guerra, tem que ter um orçamento de pós-guerra. E esses 400 bilhões, senhores, ele poderia perfeitamente ser
a fonte de recursos para capitalizar um fundo, o fundo do pós-guerra. E qual seria o objetivo desse pós-guerra? Primeiro, garantir o funcionamento do sistema econômico do setor público. Nós não sabemos como vai ficar a economia. A queda de arrecadação é uma certeza que nós temos. E também a retração do nosso PIB, que vai provocar todo um desarranjo na economia para 2021. Então, estes 400 bilhões que eles querem dar para os banqueiros a título de amortização de dívida, realmente é um momento inoportuno, é uma decisão equivocada e que o Congresso Nacional ele tem que se manifestar em relação a isso. Isso é uma decisão equivocada e posso até dizer criminosa. Criminosa no sentido de dizer que neste momento de dificuldade da vida nacional, repassar 400 bilhões para banqueiro ao invés do Estado ter esse recurso para lançar mão em uma situação de emergência econômica, isso realmente é muito grave. É muito grave e espero que o Congresso Nacional adote as medidas junto ao Conselho Monetário Nacional para evitar essa decisão equivocada, que vai gerar prejuízos para a nação brasileira, porque esses 400 bilhões pertencem ao povo brasileiro. E neste momento de crise econômica que nós nos encontramos, é fundamental que nós tenhamos um colchão de liquidez financeira para atravessar esse momento de turbulência, para atravessar essa tempestade. Então, fica o nosso alerta, fica o nosso agradecimento registrado aos senadores da República que sinalizaram de forma democrática, com liberdade, porque foram eleitos pelo povo, contra, aliás, a favor da derrubada do veto. Foi realmente uma decisão acertada. Pena que a Câmara dos Deputados não teve essa mesma sensibilidade e coerência. Lembrando que existem uma série de situações que são falsas. O ministro falta com a verdade. Não estamos falando em reajuste de salários. Os servidores foram extremamente penalizados em relação às suas progressões e promoção. Isso é uma coisa que está garantida na lei. É um direito do servidor. Não estamos falando no caso de reajuste. Os servidores do Executivo estão há 5 anos sem reajuste real. E ele simplesmente colocou a granada no bolso do servidor quando impediu a progressão e a promoção dos servidores, que é algo que é um direito que o servidor tem, é um direito adquirido e que não foi respeitado. E nós deixamos aqui registrado essa nossa insatisfação com relação a essa medida. É uma medida que ela é errática. No momento que nós precisamos injetar dinheiro na economia, o governo simplesmente adota uma medida de restrição. Além do servidor não ter o reajuste salarial, ele ainda vai deixar de receber a sua progressão e promoção a que teria direito. A exemplo dos policiais, dos profissionais de saúde que estão aí nessa linha de frente do enfrentamento à pandemia. Então, realmente foi uma decisão adequada, uma decisão correta dos senadores da República. E lamentamos que os deputados tenham mantido este veto. E com relação a essa transferência de 400 bilhões, nós precisamos questionar sim. Quer dizer que para os servidores públicos, para garantir um auxílio emergencial, não tem dinheiro. Agora, para dar dinheiro para banqueiro 400 bi, no momento de gravidade econômica como nós estamos passando, é possível. Então, senhores senadores, nós precisamos realmente que o Senado Federal assuma protagonismo nesse debate. Nós precisamos questionar esses 400 bilhões que a equipe econômica quer repassar aos banqueiros a título de amortização de dívida pública. Não é hora de se amortizar a dívida pública, pelo contrário, é hora de, inclusive, pensar em expandir a base monetária, imprimir papel moeda.
nós temos esses grandes gastos com as operações compromissadas. Isso é algo que merece uma lupa. O que é que essa equipe econômica está fazendo para reduzir essas operações compromissadas? Então, fica aqui o nosso alerta e também fica o nosso pedido para que os senhores senadores da República se posicionem em relação a essa questão, que é grave. Se nós estamos pagando um preço pelo nosso congelamento de salários enquanto servidores públicos, né, enquanto sociedade, se haverá vários cortes de gastos ano que vem em relação à saúde, em relação à educação, em relação à segurança pública, e aí o governo quer pegar 400 bilhões e entregar para os banqueiros. Já basta o que já foi entregue em forma de liberação de compulsória aos bancos. Dinheiro que está empossado e que não chega nas micro e pequenas empresas. Empresas estão fechando porque não estão conseguindo ter acesso a crédito. Né? E vocês sabem que mercadoria de banco é dinheiro. E o Banco Central já liberou dinheiro para eles por conta da legislação recentemente aprovada, né, pelo Congresso, que garantiu a liberação do compulsório, né, aos bancos, justamente para assegurar liquidez de mercado. E este Senado ele foi muito sensível à sociedade ao aprovar o projeto de autoria do senador Otto Alencar, que suspende por 120 dias as parcelas dos empréstimos consignados. Isso é algo que o Senado está de parabéns, porque com esta medida nós iríamos colocar recurso na economia, considerando que tanto os servidores quanto os aposentados eles foram sobrecarregados pelas demandas, né, dessa crise econômica que se abateu sobre a nação. Tiveram que suportar, né, os entes familiares que perderam o emprego, que tiveram suas microempresas fechadas, né, os autônomos que não conseguiam realizar suas atividades como autônomo por conta da pandemia, e eles tiveram que se sobrecarregar, né, com as suas despesas orçamentárias, né, suas despesas domésticas e mais dos membros da sua família que perderam renda. Então o Senado teve essa sensibilidade, os senadores estão de parabéns, e essa mesma sensibilidade que o Senado teve, o presidente da Câmara dos Deputados não está tendo, porque ele está sendo omisso. Ele já deveria ter colocado em pauta essa matéria. Então, entre o interesse do banqueiro e o interesse da sociedade, dos aposentados, dos trabalhadores, ele está se colocando do lado dos banqueiros. E já houve o apelo de vários líderes partidários para que este senhor coloque este projeto em pauta de votação na Câmara. Mas o Senado fez a parte dele. E é isso que precisa ser informado para a sociedade. Então hoje nós estamos aqui para agradecer, para reconhecer o trabalho do Senado e ao mesmo tempo pedir para que o Senado se posicione contra essa liberação de 400 bilhões de reais dos lucros do Banco Central pelas suas reservas cambiais para repassar para amortização de dívida. Não é hora de amortizar dívida. É hora de injetar dinheiro na economia. E essa é a fonte de recursos que nós precisamos para capitalizar um fundo constitucional de segurança social para beneficiar a União, para beneficiar estados e municípios. E fico aqui o meu registrado, o meu agradecimento a todos os senadores da República que têm honrado o mandato que foi otorgado pelo povo. Muito obrigado.